Oi, como vocês estão? Hoje a gente vai falar de um assunto bem diferente. Nosso tema é o que o céu conhece. Imagino que vocês... O que vocês estão sentindo que vai ser esse tema? Boa tarde, Vitor. Bom, enquanto as pessoas vão entrando, vamos dar uma respirada? Né? Sempre bom. Oi. Então, ó, sente... Sente no diafragma, tá? Hoje é dia de portal, hein, galera? Então, as energias dessa semana estão super intensas, ainda mais com a lua cheia que tá vindo aí. E o Festival de Vizek. Eu vou fazer uma meditação à meia-noite, de quarta para quinta. Meia-noite de quinta, né? Dia 7. E conto com vocês, vai ser lá no Terapia Tree. Vai ser bem forte. Vamos respirando enquanto isso. Só pelo nariz, tá? Vamos fazer o tubo de luz. Vamos concentrando. Sente a energia da frequência dessas palavras. Podem repetir comigo mentalmente o decreto. Presença do Eu Sou tão amada. Sela-nos no tubo de luz. Da chama dos mestres ascensos. Em nome de Deus, agora invocado. Que Ele liberte o nosso templo de toda a discórdia que nos é enviada. A chama violeta invocamos agora. Para todo desejo consumir. E arder pela liberdade. Até no seu fogo nos fundir. Assim é. Estão todos conectados, centrados, concentrados. Olha, concentrado é conectado com centrado. Conectado ao centro. Concentrado. Enfim, pessoas, vamos começar nossa leitura. Relembrando para vocês manterem uma disponibilidade para ouvir, receptividade. Vão sentindo a energia do que essas palavras querem dizer para vocês. Se vocês sentirem de anotar alguma coisa, já anota, deixa o caderninho do lado, tá bom? Então vamos começar. O que o céu conhece. Por mais que eu quisesse continuar nas montanhas, já estava quase completamente escuro agora, e Tommy disse que deveríamos voltar. Vi um olhar em seu rosto que me deixou preocupado, então decidi me sintonizar e imaginar nosso retorno ao círculo de pedras. Senti dificuldade para visualizar o processo. Depois de cerca de 300 metros, Tommy repentinamente mandou que parássemos. Ele estava observando algum ponto ao longe, escutando. — O que houve? Perguntei. — Não sei, respondeu ele. Temos que ter cuidado. Mantenham sua energia alta. Ele olhou para algum ponto no meio da noite, por alguns segundos e depois disse. Ouviram isso? Balancei a cabeça negativamente. Tommy começou a caminhar.
Há pessoas conversando em algum lugar naquela direção. Vamos encontrá-las. Avançamos por mais 100 metros, chegando a um grande afloramento rochoso com uns 10 metros de altura. Conforme nos aproximamos, comecei a ouvir o som das vozes. Escalamos a rocha e encontramos um lugar onde poderíamos observar. Adiante, mais uns 10 metros, havia um grupo de apocalípticos reunidos, discutindo acaloradamente. No centro do grupo estava o líder Anish. Ele conversava com um homem baixo e atarracado que vestia o uniforme militar egípcio, dizendo-lhe algumas coisas em árabe. Acho que consigo entender, sussurrou Tommy. O homem de uniforme é o irmão de Joseph. Ele está falando sobre o círculo de pedras e sua localização. Tommy nos olhava assustado. Agora eles sabem onde fica nosso acampamento. Uma onda de raiva passou por mim ao me lembrar de Joseph dizendo que queria entrar em contato com o irmão. Será que ele revelou nossa localização? Temos que voltar, eu disse, esforçando-me para não me exaltar, tentando me controlar. Agora, vamos! Voltamos para o círculo o mais rápido que pudemos e eu estava lutando para não deixar que o medo me dominasse. Por alguma razão, comecei a me lembrar de coisas que meu pai me contava sobre suas experiências na Segunda Guerra Mundial. Ele dizia que é impossível livrar-se do medo. A única coisa a fazer é se concentrar naquilo que está fazendo e, mesmo que as pessoas estejam sendo mortas à sua volta, focar no trabalho e o concluir. Nunca consegui entender realmente como ele fazia isso. Quando nos aproximamos das primeiras e enormes pedras que formavam um círculo, Coleman me puxou para conversar a sós. Parece que seu nível de energia está desabando, disse Coleman, tentando olhar profundamente meus olhos para restabelecer a conexão no ágape. Eu o afastei. Se os apocalípticos chegarem aqui antes de nós, todos correm o risco de morrer. Quando conseguimos voltar ao círculo, percebemos que os outros já estavam recolhendo as barracas. Enquanto ia rapidamente em direção a Rachel, ela percebeu imediatamente a mudança em mim. Tem algo errado, não é? Perguntou ela. O que aconteceu? Falei sobre o que os apocalípticos estavam conversando e acrescentei irritado. O irmão de Joseph nos delatou. O próprio Joseph deve estar envolvido. Acalme-se, disse ela. Todos aqui começaram a receber a intuição de que devem partir imediatamente. E estamos trabalhando o mais rápido que podemos. Mas deve haver algum engano. Joseph não diria ser irmão onde estamos acampados. Ela apontou para uma pilha de papéis que estava sobre uma pedra perto de sua barraca. Joseph nos trouxe cópias que encontrou da 10ª integração, e depois voltou a sair. Ele ainda está procurando seu irmão. Por que você acha que ele nos trairia? Não sei. Os olhos dela estavam me atraindo novamente, e eu pude sentir o ágape e a paz retornarem um pouco, mas minha percepção havia desmoronado completamente. Estávamos trabalhando para concluir a 9ª no mesmo momento em que vocês 3 também o faziam, contou ela. Podemos senti-los. Você precisa resistir, tente se concentrar. Nós já começamos a trabalhar com a 10ª. Temos que sair daqui agora, pressionei. Certo. Ali está o resto de suas coisas. Ela estava apontando para minha barraca, que estava dobrada, junto com algumas outras coisas que deixei para trás. Enquanto as guardava, ela pareceu se lembrar de algo e correu para a pedra, recolhendo as cópias do documento e enfiando-as em minha mochila também. Pronto, falou. Você pode guardar essas cópias para o resto do grupo, caso alguma coisa aconteça. Novamente, o tom de voz dela parecia estar marcado por um traço de tristeza. Era a segunda vez que Rachel dizia algo assim. Quis perguntar se sabia de alguma coisa, mas ela já havia recolhido a própria mochila e estava se afastando. Vamos lá, disse ela. Encontramos outra saída deste lugar. Antes que eu pudesse alcançá-la, ela olhou ao redor e seus olhos ficaram vidrados em algo que estava atrás de nós. Você ainda tem a pena que lhe dei? Perguntou ela. Sim, por quê? Ela ainda olhava para alguma coisa que estava atrás de mim. Girando sobre os calcanhares, percebi a silhueta de uma figura solitária em frente ao imenso rochedo atrás de nós. Não havia como confundir aquela silhueta. Era Anish. Por um longo momento, ficamos paralisados. Rachel olhou para mim e disse, escute, ninguém vai conseguir sair daqui, a menos que eu tente alcançá-lo e estenda a mão para ele. Vá, tire todos daqui. Sem se movimentar, ela se concentrou no líder dos apocalípticos e ele se virou na direção de Rachel. O olhar mútuo era quase palpável no meio da escuridão. Vários outros membros de nosso grupo pararam para observar, mas Coleman sabia o que estava acontecendo e apressou os outros. Gritei para várias pessoas que estavam perto de mim, avisando-as de que deveriam correr. Ainda não estou forte bastante. Eu a ouvi dizer e me virei para observá-la. Tarde demais. Anish fez um gesto e instantaneamente uma saraivada de balas choveu sobre nós, vinda de todas as direções, atingindo a poeira e as pedras.
Uma das balas acertou minha mochila com um impacto tão forte que me fez perder o equilíbrio, jogando-me contra uma das enormes pedras do círculo. A queda arrancou a pena de Rachel de meu bolso, e ela pousou bem diante de meu rosto. Eu a agarrei instintivamente enquanto ainda me esforçava para enxergar em meio à poeira e à confusão. De repente, senti os braços de Rachel ao meu redor, puxando-me para ficar em pé. Por aqui, disse ela. Em algum momento, percebi que ela havia me soltado e, enquanto eu cambaleava, tentando avançar, minha cabeça finalmente se desanuviou. Surpreendentemente, eu havia chegado a um ponto de claridade perfeita e não sentia qualquer traço de medo ou raiva. Na verdade, meu estado emocional havia voltado inexplicavelmente ao ágape. O céu noturno estava radiante e o luar e as rochas mais luminosos do que nunca. Eu havia recuperado a percepção. Rachel estava à minha frente, andando apressadamente, e não tive dificuldades para acompanhá-la. Percebi que o corpo dela se movia com uma fluidez e graça incomuns, e sua roupa parecia brilhar e refletir a luz. Ela me levou diretamente para o local onde Coleman, Tommy e eu conversamos anteriormente, observando o posto do exército. Em seguida, rumou para outra trilha escondida, que impedia que os soldados nos vissem, e avançamos em direção ao topo da montanha. Enquanto caminhávamos, perguntei a mim mesmo como ela conhecia essa trilha oculta. Talvez Tommy ou sua mãe a havessem informado. Para onde estamos indo? Perguntei. Vamos avançar mais um pouco, respondeu. De algum modo, o som da voz de Rachel estava diferente, e aquilo me causou forte impacto. Eu estava sentindo choque dentro e fora de minha cabeça ao mesmo tempo. Diminui o passo até parar completamente desconcertado. Ela percebeu e voltou até onde eu estava. Podemos ir mais devagar, se você quiser, disse ela. Não leva muito tempo para se acostumar. O rosto dela estava absolutamente luminoso. É por isso que quando as pessoas próximas a nós morrem, mesmo quando pensamos estar preparados para isso, frequentemente ficamos devastados pela perda. O que perdemos é o sentimento do que elas são, algo que sempre sentimos e nunca pensamos em questionar. É por isso que quando um ente querido morre, as pessoas frequentemente dizem que têm a sensação de que uma parte de si morreu também. Elas estão sofrendo pela perda daquela constante emocional que não está mais ali. O rosto dela estava absolutamente luminoso. Foi 2 páginas para frente. Eu me sentei com um baque e percebi que ainda estava com a mochila às costas. Ela se sentou com um movimento gracioso, sem usar as mãos para se apoiar, algo que nunca vi fazer antes. E diferente de quando estávamos no círculo, seu rosto tinha uma expressão incrivelmente alegre, sem qualquer traço de tristeza. Você sabe onde estamos, não é? Perguntou ela. O quê? Não estamos mais no Kansas. Do que você está falando? Ela se aproximou de mim. Eu lhe falei que li a 10ª integração, não se lembra? Lembro. O texto diz que se seguirmos a sincronicidade, conseguiremos aprender daqueles que estão no céu de maneira direta, e isso nos elevará ao próximo nível de consciência. Assenti para que ela prosseguisse. Não consegui terminar de lhe contar sobre minha mãe. Eu a detestava por haver me transformado em uma pessoa controladora e fiquei arrasada pela culpa quando ela morreu antes que eu pudesse conversar com ela. Assim, talvez pensando constantemente no que deveria ter dito a ela, comecei a perceber pequenas coisas acontecendo. Eu ia comprar sapatos e vi um par exatamente aos que ela gostava de usar. Ou passava em frente a uma loja de sabonetes e sentia a fragrância do sabonete que ela usava. Nos momentos mais estranhos, chegava até mesmo a ouvir suas canções favoritas. Até que certo dia, sem que nada indicasse o que eu devia fazer, decidi dizer a ela quais eram meus sentimentos em voz alta, como se ela estivesse ao meu lado. Imediatamente, comecei a intuir o que ela me responderia, mas percebi que não era algo que eu necessariamente saberia ou que conseguiria adivinhar. Foi quando notei que estava tendo uma interação verdadeira com ela. A ideia de comunicação com a pós-vida parecia muito estranha a princípio, e parei de fazer aquilo por algum tempo. Entretanto, a memória da experiência era tão energizante e profunda que gradualmente comecei a me comunicar com ela com mais frequência. Após algum tempo, ela me contou o quanto se arrependia da maneira que havia me educado em relação aos homens. Ela disse que tudo aquilo fora um erro, que aquilo a atormentava e que agora ela se mantinha no ágape e falava em verdade. Além disso, ela dizia que gostaria de ter aprendido tudo isso antes, para que pudesse ter me ensinado dessa nova maneira. Eu apenas olhava para Rachel confuso. Não percebe? Perguntou Rachel. O documento diz que podemos alcançar a comunicação com aqueles na pós-vida e eliminar todos os ressentimentos e problemas que temos com eles. Tudo o que temos a fazer é usar mais nosso poder para nos sintonizar e estabelecer um diálogo. Nunca é tarde demais.
E eles têm muito mais coisas para comunicar a nós. Na verdade, minha mãe disse que eles precisam desesperadamente falar conosco neste momento, neste ponto crucial da história. Eles conhecem um verdadeiro plano para o mundo dos humanos e chegou a hora de as pessoas que estão deste lado entenderem. Ela levantou o rosto e olhou para algum ponto atrás de mim. Eu me virei, mas não percebi nada. Rachel se aproximou e tive a sensação de ser envolvido em algum tipo de abraço, mesmo estando a vários metros de distância. Lembra-se do que a nona integração dizia? Perguntou ela. Tenho certeza de que Tommy lhe contou. Cada objeto à nossa volta tem sua própria identidade sensorial, sua própria sensação de presença em relação a nós. Bem, isso acontece com os humanos também. Toda pessoa tem uma identidade sensorial que podemos detectar emocionalmente. Eu balançava a cabeça afirmativamente, compreendendo o que ela queria dizer. É por isso que quando as pessoas próximas a nós morrem, mesmo quando pensamos estar preparados para isso, frequentemente ficamos devastados pela perda. O que perdemos é o sentimento do que elas são, algo que sempre sentimos e nunca pensamos em questionar. É por isso que quando um ente querido morre, as pessoas frequentemente dizem que têm a sensação de que uma parte de si morreu também. Elas estão sofrendo pela perda daquela constante emocional que não está mais ali. Ela fez outra pausa e novamente pareceu olhar para algum ponto além de mim. Naquele instante, eu soube que havíamos realmente cruzado o vale. Estávamos na pós-vida. Há uma pessoa aqui que quer conversar com você, disse ela sorrindo. Consegue se sintonizar na sensação de recordar? Eu sabia quem era essa pessoa, mesmo antes de Rachel perguntar. Consegui sentir os cheiros do cigarro no bolso de sua camisa, como se eu fosse novamente aquela criança que ele segurava sobre o colo. Percebi sua força, a maneira como conversava, o riso infantil de suas piadas e brincadeiras. Todas aquelas lembranças se uniam na sensação única que ele representava. Ao mesmo tempo, percebi que uma parte dele havia mudado. Não havia mais a irritação, o nervosismo e a frustração que demonstrava a cada manhã durante minha juventude, forçando todos a pisarem em ovos em sua presença ou enfrentarem a inevitável explosão. O olhar ríspido de desaprovação que me instilou o medo e a desconfiança pelas outras pessoas também havia desaparecido. Todos aqueles sentimentos ruins foram removidos. É seu pai, disse Rachel. Quando me virei, ele estava lá, radiante e com uma aparência jovem. Eu estava recebendo impressões mentais que sabia que emanavam dele. Ele me disse que a causa de seu comportamento, seus ressentimentos em relação à família e sua desconfiança, foram resolvidos na pós-vida com os próprios pais. A única parte que ainda continuava incompleta era a necessidade de resolver os ressentimentos que ainda faziam parte de mim. Fechar-se aos outros é uma tendência que os membros de nossa família herdam, assim como a cor dos olhos, comunicou ele. Entretanto, enxergar o histórico de um problema e realmente reconhecê-lo permite que nos livremos dele. E agora, a pós-vida está se transformando. Não precisamos esperar até que a reunião ocorra aqui. Vocês estão próximos o bastante para se aproximarem de nós, de modo que possamos resolver tudo imediatamente. Quando esses bloqueios forem superados, poderão entender o que nós sabemos. Em um instante percebi que meus ressentimentos haviam desaparecido. Às vezes, o hábito de me manter à distância poderia voltar a ocorrer, mas isso aconteceria cada vez com menos frequência, sem que eu tivesse consciência imediata disso. Pela velha profecia, sabia que quando tomamos a consciência do drama no qual estamos imersos, sua força diminui. Com aqueles pensamentos, ele começou a desaparecer, até que eu não fosse mais capaz de vê-lo. Espere, pedi. Há outras coisas que quero perguntar. Naquele ponto, não consegui mais senti-lo, e quase me deixei dominar pelo mesmo pânico que senti quando ele morreu. Olhei para Rachel, cuja expressão dizia que eu deveria continuar sintonizando. Assim, recuperei a memória das sensações que eu tive quando ele estava presente, e imediatamente ele estava lá, embora dessa vez somente com uma suave distorção no espaço, como ondas de calor que se elevavam do asfalto quente. Mas não importava. A identidade sensorial de meu pai estava lá, e isso era o mais importante. Você disse que eu poderia entender mais, falei. Sobre o que estava falando? Ouvi sua voz. Apenas observe. Depois que ele se foi, percebi que o dia estava amanhecendo e que a luz criava uma beleza ainda maior no céu e nas rochas ao redor. Virando-me para Rachel, senti um choque. Ela estava cercada por várias pessoas. Notei que a mulher mais próxima dela era sua mãe,
e instantaneamente soube que ela e Rachel haviam passado por uma catarse similar à que ocorreu entre mim e meu pai. Também percebi outra coisa. Tudo aquilo estava sendo mostrado a mim por um motivo. Assim como ocorrera com meu pai, a mãe de Rachel não conseguia focar sua atenção em outros assuntos, pois precisava muito resolver os problemas que tinha com Rachel. Posteriormente, quando ela e Rachel superaram o passado, elas haviam se comunicado, enquanto Rachel estava no plano terreno e sua mãe na pós-vida. Essa comunicação e outras do mesmo tipo estavam estabelecendo um novo paradigma. A dor e o ressentimento estavam sendo curadas nas duas dimensões. A importância era que as duas dimensões da existência, nesse ato de reconciliação, haviam se tornado mais livres e puras. Portanto, ecoavam-se mutuamente em seu nível mais elevado de consciência. Sintonizei-me com meu pai e senti uma confirmação avassaladora. Muitos dos que estavam na pós-vida desejavam se libertar de ressentimentos acumulados e sufocados, verdades que não foram ditas e ações que não foram executadas, assim como muitas pessoas na Terra. E agora, quando as integrações elevavam nossa consciência, estávamos perto bastante para podermos nos comunicar através das dimensões. Como resultado, tanto o céu quanto a Terra estavam sendo energizados e elevados a outro patamar. De repente, pensei em uma profecia bíblica do livro das Revelações sobre o fim dos tempos. E haverá uma nova terra e um novo céu. Agora sabíamos como essa profecia estava se realizando. Quando essa ideia surgiu em minha mente, toda a movimentação ao redor parou, e todos que estavam ali, especialmente Rachel, viraram-se em minha direção. Pareciam extasiados com minha conclusão. Você está chegando à 10ª integração, disse Rachel. Tudo o que precisa fazer é continuar se sintonizando e logo saberá tudo o que o céu sabe. Em seguida, o grupo que cercava Rachel começou a descer a encosta, se é que podemos chamar aquilo de andar. Era algo mais parecido com um deslizar. Os corpos dos que estavam permanentemente na pós-vida eram similares aos nossos, embora se movessem sobre o chão com pernas que pareciam apenas simular o movimento de caminhada, em vez de realmente impulsionar os passos. Só restava Rachel e eu corrermos o mais rapidamente possível para acompanhá-los, embora eu percebesse que, depois de algum tempo, a aparência de Rachel estava mais parecida com a das outras pessoas. Naquele ponto não importava, eu ainda não sentia medo e, imerso em um estado pleno de ágape, tinha certeza absoluta de que várias coisas seriam reveladas a mim aqui. Caminhamos pela encosta, entre uma série de pilares e espigões escarpados, tentando alcançar o outro rebordo rochoso, com beiradas voltadas para cima que funcionavam como apoio para as mãos. Daquele lugar, tínhamos uma vista impressionante do topo do Monte Sinai, assim como das trilhas mais abaixo que traziam a montanha. Repentinamente, todos começaram a observar um pelotão de soldados egípcios reunidos mais ao norte. Algo parecia ter acontecido a um dos soldados. Estavam tentando ressuscitá-lo desesperadamente, umedecendo sua pele com água e o abanando, esforçando-se para refrescá-lo. Insolação, disse Rachel. Finalmente, desistiram e encobriram o corpo. Em seguida, levantaram-no e começaram a levá-lo de volta ao posto de guarda. Podíamos ver dezenas de outras pessoas luminosas andando ao lado dos soldados, aparentemente conversando com eles. Entretanto, os soldados não eram capazes de enxergá-los e não estavam lhes dando qualquer atenção. O que eles estão dizendo aos soldados? Perguntei a Rachel. Escute você mesmo. Procurei me sintonizar na conversa e instantaneamente entendi o que estava sendo comunicado. As pessoas luminosas estavam usando o princípio da unidade e o ágape para se mesclar aos soldados, buscando aumentar a consciência dos militares, esperando que eles percebessem que estavam andando em direção ao perigo. Agora consegui entender a razão. 40 metros mais adiante, havia pessoas com armas, escondidas perto de um afloramento rochoso. Reconheci várias delas. Eram os apocalípticos. Dezenas deles, preparando as armas para proteger algo que estava do outro lado do rochedo. Eles estão indo na direção dos extremistas, explodi olhando para Rachel e os outros. Eles não retribuíram meu olhar. Todos os olhares estavam concentrados no grupo de soldados. Voltei a observar os apocalípticos e, para minha surpresa, vi que ao redor deles também havia dezenas de indivíduos luminosos que se esforçavam para elevá-los a um nível maior de consciência, querendo fazer com que encontrassem a própria conexão superior. Percebi que as pessoas luminosas desejavam que os soldados vissem algo, uma bifurcação no caminho adiante que os levaria a uma rota mais ao norte, longe do perigo.
Procurei unir minha energia ao esforço, passando pelo procedimento de estabelecer intencionalmente a unidade com os soldados, até que eu conseguisse sentir o ágape com eles. Tentei visualizá-los se abrindo, sentindo o perigo, mas os soldados pareciam estar resolutos, acelerando a marcha em direção aos apocalípticos. De repente, voltei a sentir aquela sensação reconfortante que tomou conta de mim quando sofri aquelas quedas durante a infância e a juventude. A mesma que me dizia que tudo ficaria bem. Também vi algo incomum acontecer. Lampejos de luz cercavam os soldados. Por um momento nada aconteceu. O capitão do grupo parecia estar levando sua tropa para a morte certa. Em seguida, ele diminuiu o passo até parar completamente e fez um gesto para que seus homens seguissem pela trilha ao norte, o caminho que os levaria à segurança. Uma onda de celebração agitou as pessoas luminosas. Como isso aconteceu? Perguntei a Rachel. Os soldados estavam sendo elevados a uma consciência celestial, mesmo que fosse algo bastante sutil. Dessa forma, puderam sentir uma premonição que os avisava do perigo, respondeu ela. Acontece quando as pessoas aqui se esforçam para desejar alguma coisa com toda a sua energia? Não. Em algumas situações, o melhor resultado a visualizar é o mais óbvio, mas outras situações não são tão claras. Portanto, as pessoas aqui estão simplesmente tentando unir suas mentes com aquelas que estão no plano terreno. Aparentemente, não é necessário fazer mais nada. Uma consciência mais elevada sempre tem o efeito de elevar alguém que esteja num nível inferior a um patamar superior. Ela sorriu para mim e continuou. Coleman diria que se alguém que tem mais rotas cerebrais ativas mesclar sua mente com alguém que não tenha tantas rotas ativas, essas mesmas rotas na pessoa com nível inferior terão a tendência de se abrir, como resultado do efeito de contágio. Há outras maneiras de amplificar ainda mais nossa influência, como você verá na próxima integração. Mas basicamente é assim que as coisas funcionam. Eu já sabia a resposta, mas fiz a próxima pergunta assim mesmo. O que eram aqueles pontos de luz ao redor dos soldados? Ela sorriu. Anjos. Eles surgem espontaneamente para ajudar, especialmente se nos lembrarmos de pedir. Agindo como se estivesse com pressa, Rachel rapidamente me disse que havia outra coisa que eu precisava ver. Descemos um pouco mais pela encosta até outra área onde podíamos olhar na direção leste, oposta ao Sinai. Sentamos sobre as pedras, sem conversar, e observamos a paisagem de rochas escarpadas que desciam até o chão de areia do deserto. Um movimento à esquerda atraiu minha atenção. Havia um soldado solitário vagando por entre as rochas, como se estivesse atordoado. Ele parecia muito mais luminoso do que os soldados que vimos antes. Deve ser o soldado que morreu, disse Rachel. O homem simplesmente se sentou e começou a olhar para o vazio sem se mover. O que ele está fazendo? Perguntei e lembrei que deveria me sintonizar. Imediatamente comecei a receber impressões sobre o que estava acontecendo. O homem estava avaliando sua vida, percebendo quantas oportunidades de seguir de seu destino ele havia perdido ou ficado receoso demais para assumir os riscos. Ele mudou o foco, pensando na esposa, e senti que seu rosto se distorceu em uma careta, quando se deu conta do quanto fora imaturo, preferindo passar seu tempo com os amigos e não o bastante com a filha de 5 anos que tiveram juntos. Mesmo assim, ele tinha certeza de que a criança era a melhor parte do seu destino. Ele sabia, desde que havia visto a esposa pela primeira vez, que se casariam e teriam uma filha. E a filha cresceria e realizaria várias coisas. Ele também sabia que deveria ensinar muitas coisas à menina durante a vida. E agora, perguntava-se como poderia fazer aquilo. Olhei para Rachel. Ele logo descobrirá como pode ajudá-la, disse ela com olhos reluzentes. Não é mesmo? De repente, o homem se levantou com um sobressalto e começou a olhar à sua volta freneticamente. O que ele está fazendo agora? Perguntei. Ele sabe que há um problema com seu pai que não foi resolvido e não consegue encontrá-lo. O soldado começou a desaparecer, até que era quase impossível enxergá-lo. O que está acontecendo? Perguntei. Para onde ele está indo? Ela me olhou preocupada. Provavelmente você não vai querer ir àquele lugar. Por quê? Não é um lugar agradável. Velhas lembranças de minhas experiências com a pós-vida, enquanto estudava a profecia e o 10º sinal, voltaram a mim. Você está falando sobre o inferno, não é? Ela balançou a cabeça negativamente. Não da maneira que a maioria das pessoas imagina que o lugar seja. É como estar totalmente perdido ou tão reprimido psicologicamente que você permanece em um estado autoimposto de limbo.
Decidi que tentaria me sintonizar e o que aconteceu em seguida foi uma jornada em meio à frieza e à baixa energia, onde o homem encontrou seu pai. Durante toda a vida, seu pai foi um oficial militar de carreira, sem qualquer modelo de espiritualidade. Ele teve suas chances, conforme vários amigos devotos e conscientes entraram sincronisticamente em sua vida. Ainda assim, ele afastara aquelas mensagens da mente. Quando morreu, sua ansiedade era tão grande que ele construiu um mundo imaginário ao redor de si mesmo, com o mesmo materialismo inquestionável, povoado de inimigos, guerras e conquistas que surgiam de seus sonhos, em que tudo refletia exatamente suas experiências na Terra. Percebi a força que impulsionava aquelas fantasias. O ciclo da vingança. Ele se mantinha adormecido, com um ódio esmagador e o desejo de encontrar aqueles que haviam matado seus amigos e retribuir-lhes na mesma moeda. E aquilo nunca chegava ao fim. Ele matava alguns entre seus inimigos, mas eles retaliavam, então ele buscava novamente a vingança, sentindo a satisfação de ferir aqueles que o feriram anteriormente. Mas, assim como antes, consegui ver vários entes queridos falecidos ao redor do pai, tentando mesclar suas mentes com ele, visualizando a possibilidade de que ele poderia ser elevado em sua própria conexão para despertar. Porém, o pai permanecia inflexível, mesmo que a falta de luz criasse nele um tormento inconsciente. Finalmente, a escuridão se tornou esmagadora demais para mim e voltei a olhar para Rachel, quebrando a conexão com o soldado. Respirando fundo, expirei o quente ágape e me senti ainda mais grato por sua presença. É possível sair daquele lugar? Perguntei a Rachel. É possível sim. Todos têm um senso latente de que há mais coisas além daquilo. O problema é que as pessoas que estão imersas no medo ou em ideologias trazem essas obsessões consigo para a pós-vida. É por isso que é tão importante que nos permanecemos alinhados e ajudemos outras pessoas na Terra a despertar. Ela balançou a cabeça negativamente. A maior dificuldade é conseguir chegar até aqueles que se apegam de maneira mais ferrenha a várias doutrinas sobre a espiritualidade. Eles pensam que já conhecem a verdade intelectualmente e esquecem que têm que sentir o amor e abrir suas consciências para alcançar a conexão divina. Vamos lá, disse ela. Tem outras coisas que é preciso conhecer aqui. Ela me conduziu para outro ponto da encosta, descendo na direção leste onde havia um grupo de pessoas luminosas, concentrando-se em um indivíduo, uma mulher. Sua imagem parecia estar levemente desfocada. Rachel sorriu enquanto eu me concentrava na mulher e me sintonizava automaticamente, tentando ouvir o que estava acontecendo. Após algum tempo, comecei a compreender. A pessoa que desaparecia estava passando pelo processo de nascer na dimensão terrena. Olhei mais atentamente e comecei a perceber as intenções dos outros que estavam ao redor da mulher. Todos apoiavam o sonho que ela tinha para a vida que se iniciava. Sua intenção era ajudar a trazer uma nova geração de ciência honesta ao mundo. Claramente, aquela era sua maneira de contribuir com o plano. O plano? Eu me virei e olhei para Rachel, com uma expressão séria. Novamente havia menção de algum tipo de plano, aparentemente conhecido na pós-vida, mas que ainda não era completamente compreendido na dimensão terrena. Rachel indicou a mulher com um maneio de cabeça. Concentrando-me com toda a intensidade que conseguia, finalmente comecei a perceber aquela compreensão contextual mais abrangente sobre a nova vida na Terra. Era uma sensação muito maior da história do que aquela que havíamos alcançado na segunda integração. Abrangia tudo o que já havia acontecido desde a criação e incluía o significado maior da própria vida. Em um instante eu compreendi. Todo o propósito da existência humana era transmitir sistematicamente o conhecimento e a consciência conhecidos na pós-vida para a dimensão terrena, de modo a trazer as duas dimensões em uma condição plena de união mútua, junto com a consciência divina. Ela levava esse plano, o propósito maior da vida, dentro da mente, pois certamente sabia o que pessoalmente queria fazer após o nascimento. Conforme minha sintonia crescia, eu percebia como essa força que impulsionava a unidade havia ocorrido durante a história. Tudo começou com a criação da própria dimensão terrena, há aproximadamente 16 bilhões de anos, que estabeleceu a chamada plataforma física para nossa jornada coletiva. Toda a história da criação começou a surgir em minha mente, e eu a assistia atentamente. No início do universo, os gases e os primeiros elementos químicos começaram a se agrupar, até que ficaram tão densos que se aqueceram para formar estrelas, as quais viviam e morriam lançando novos elementos no universo.
Na Terra, esses elementos mais complexos interagiam em poços rasos de água, criados pelo movimento das marés, e com o mesmo espírito encontrado no impulso para estabelecer a unidade, cadeias de aminoácidos se aglomeraram para formar células maiores. Mais tarde, essas células começaram a se combinar em organismos pluricelulares, sempre a caminho de um nível cada vez maior de complexidade e com potencial para alcançar a consciência. No decorrer dos milênios, surgiram peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e, finalmente, os humanos. Nesse momento, o ponto focal da história da criação passou para a humanidade. Agora, a força por trás do impulso para a unidade era uma consciência humana sobre o mundo, que se expandia cada vez mais. No decorrer dos milênios, famílias passaram a se agrupar em tribos e aldeias, e depois se aliaram em coalizões regionais, impérios e nações. A cada passo do caminho, nasciam heróis no reino terreno, vindos da pós-vida. Alguns eram reconhecidos, enquanto outros agiam anonimamente, esforçando-se para fazer com que os avanços alcançados progredissem, mesmo que em incrementos minúsculos. Lentamente, substituímos a ideia de divindades naturais pela de deuses arquetípicos, nos moldes da cultura clássica grega, até finalmente chegarmos à grande verdade do monoteísmo, o conceito de uma única origem divina. No decorrer dos anos surgiram as 3 grandes religiões monoteístas, judaísmo, islamismo e cristianismo, cada uma pensando que sua doutrina era o único caminho a seguir. Com os tempos modernos surgiu o iluminismo, a ciência e o impulso crescente para unificar o conhecimento humano. De repente, percebi como essa consciência planetária começou a progredir durante as últimas décadas do século XX, transformando-se em uma perspectiva maior e mais galáctica, e as questões existenciais ressurgiram de maneira massificada. O que estamos fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Eu percebia como essa necessidade de respostas espirituais claras criou uma insegurança profunda nas religiões mais antigas. Elas sentiam que suas doutrinas poderiam ser questionadas ou completamente destruídas. As guerras começaram logo depois do início do século XXI, quando uma religião tentava sobrepujar as outras. Foi então que percebi que a mulher sabia a respeito do documento e do impulso mais recente para alcançar a unidade. A integração da informação espiritual na vida diária e uma consciência plenamente desperta, conectada ao Deus único. Ela sabia dos esforços para unificar as religiões ao redor da experiência comum, proporcionada por essa conexão divina, do surgimento dos modelos de acordo, e, finalmente, conheceu a ascensão à influência. Pela primeira vez, vi claramente a longa história da criação em sua totalidade. Meu nível de energia se elevou repentinamente e eu sabia que estava passando por mais uma parte da 10ª integração. Era a consciência de que tínhamos o potencial, nesse exato momento de nossas vidas, de executar esse plano e trazê-lo completamente para a consciência. Seria o ápice de bilhões de anos de criação. Porém, ao mesmo tempo, sentia que havia um último aspecto do plano que eu ainda precisava compreender. Você percebeu alguma coisa que lhe pareceu familiar no plano que acabou de ver? Perguntou Rachel. Imediatamente entendi o que ela queria dizer. Os passos no longo desenvolvimento do universo eram similares aos estágios da criação profetizados pelo calendário maia. É exatamente isso, disse ela, lendo meus pensamentos. Os antigos maias tiveram a própria revelação em sua época, quando se lembraram de uma grande parte do plano para a criação. Mesmo assim, sua cultura ainda estava fora de alinhamento, e eles sabiam que não poderiam guardar seu conhecimento. Assim, construíram uma linha do tempo para esse plano, em sua arquitetura de pedra e em suas inscrições, esperando que os humanos do futuro descobrissem e transcrevessem sua mensagem. Foi exatamente isso que aconteceu. Ela fez uma pausa e me encarou. Mais uma vez conseguia sentir aquele abraço feito de energia. Mas os maias mostraram que a criação não estava completa, e que outro impulso viria para ajudar a nos unificar completamente, se estivéssemos em alinhamento e conseguíssemos nos sintonizar. Alguns estudiosos chamaram esse processo de consciência universal. Aparentemente, os maias pensavam que essa era a última fase da criação, que levará as almas em ambas as dimensões da vida em direção a uma unidade final. E isso acontecerá se um número suficiente de pessoas procurar abraçar a causa. Ela parecia estar pronta para fazer a revelação. Já conseguimos prever que essa força da criação chegará até nós e em breve será mais fácil senti-la. Nós todos a sentimos na montanha secreta. Novamente, Rachel fez uma pausa. Eu estava eletrizado.
Você está falando sobre o aspecto da conexão que estou tentando compreender há algum tempo. Você também passou por essa experiência? Sim. O último passo na unidade começa com a compreensão do que é esse fenômeno e como se conectar com ele de maneira mais plena. Agora estamos prontos para descobrir totalmente nossa natureza espiritual e ela marcará o início da última expansão da consciência humana em direção à unificação. A imagem de Rachel estava começando a ficar borrada, como se ela estivesse desaparecendo. Lembre-se do que conversamos, prosseguiu ela. A maioria das profecias guardadas pelas tradições religiosas tem algum conceito de arrebatamento, adquirir um corpo espiritual e ser levado ao céu, evitando Armagedon. Os humanos trouxeram essas imagens para a cultura terrena porque isso também é parte do plano, mas não exatamente da maneira que os profetas disseram. Deve ser entendida de maneira simbólica. Todas as profecias e referências às escrituras surgiram na história, trazidas por pessoas que tentavam se lembrar do que sabiam na pós-vida. Mas elas não conseguiram entender o sentido verdadeiro. A verdade surgiu através das lentes de suas religiões, e foi isso que criou tanta competição. Na realidade, todas as profecias apontam para outra coisa, um evento que alcançará todas as pessoas. Eu ainda não consegui entender aquilo totalmente. Não percebe? Continuou ela. Há apenas um arrebatamento. O arrebatamento é uma transformação corporal que acontece através da percepção e da consciência ampliada, assim como aquela que visualizamos. Não devemos esperar que Deus nos arrebate. Deus está esperando por nós. Temos que nos abrir à consciência divina para que nossa percepção e energia se expandam bastante para que ela possa ocorrer. Isso pode demorar um longo tempo para acontecer. A parte importante é que nós sabemos no que estamos trabalhando e que o nosso impulso para alcançar a unidade pode realizar. E que há mais ajuda chegando se conseguimos aprender a nos sintonizar. Olhei para ela, finalmente compreendendo tudo. Você está falando novamente sobre essa consciência universal que os maias perceberam. Sim, mas não se prenda a um nome, é algo mais pessoal. E é o último passo para compreender o que o céu já sabe. Já estamos sentindo. Agora ela já estava quase desaparecendo por completo, e eu não pude ouvir seus últimos comentários. Tudo que eu senti era um pedido vago, mas urgente. Basta fazer o que fizemos e ampliar sua influência. Era o que aparentemente ela estava dizendo. Você entenderá completamente quando entender a 11ª integração e encontrar a 12ª. Tentei fazer outra pergunta, mas meus olhos já estavam fora de foco. Eu estava girando, caindo de costas, em meio a um clarão de luz que me ofuscava. E assim termina nosso capítulo. É isso. A moto chegou aqui pra ver se a gente quer comprar cenoura. Então, vai lá, amor. E eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês. Obrigada, YouTube. Gratidão por me ouvirem.